Então, olha, nesse primeiro exercício, na página 226, ele mostra aí, turma, uma figura com os fogos de artifício, né? Então, ele põe lá, as diferentes colorações são obtidas quando utilizamos sais de diferentes metais nas misturas explosivas. O que vai nesses fogos de artifício? Primeiro, pólvora, né? Que dá explosão. E depois, turma, eles colocam sais de elementos metálicos diferentes, tá? E esses elementos metálicos, quando a pólvora explode, ela transmite energia e esses metais acabam absorvendo essa energia, tá? Tem mais alguém que entrou por último aqui? Tem. Agora vou mandar bala, senão eu não consigo corrigir esses exercícios. Vamos lá. Então, quando tem uma explosão, né, da pólvora, essa explosão da pólvora atinge esses metais, os metais, eles recebem essa energia, né, energia térmica, quem absorve essa energia são os elétrons, né? Então, os elétrons que absorvem essa energia. Aí, o que acontece? Pelo modelo de Bohr, os elétrons, quando eles absorvem energia, eles vão pulando, eles vão sendo promovidos energeticamente, porque eles absorveram aquela energia, então eles vão subindo de vida, lá subindo de energia, né? Porque eles absorveram. Só que os elétrons, turma, eles têm uma tendência de voltar para o nível original. Quando eles retornam para o nível original, aquela energia que eles absorveram, eles devolvem sempre na forma de luz. Então, por exemplo, você tem cores características, né? O bário é verde, o estrôncio é um vermelho meio violeta, né? Então, você tem cores distintas, tá? Para metálico que é usado, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém. Tem mais alguém querendo entrar aqui. Professor, a gente pulou algumas aulas? É que a gente vai voltar. É o que eu tinha explicado antes, né? Eu explico os modelos atômicos de uma vez e depois que eu explico as características atômicas. Porque na apostila de vocês, eu já tinha explicado isso, né? Está invertido. Então, eu explico primeiro todos os modelos atômicos, né? Então, Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Depois que eu abordo as características atômicas, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu já tinha explicado isso antes de eu começar o Bohr, tá bom? Então, olha, né, como é que a gente explica, né? Ele pergunta lá, explique como ocorre na explosão a emissão das ondas eletromagnéticas. Então, antes de explodir, turma, o fogo de artifício, você tem lá os elementos metálicos, então você tem o núcleo e os elétrons nos níveis de energia. Quanto mais externo, né, o elétron tiver, mais energia ele tem. Quando tem a explosão, né, na verdade, antes da explosão, a gente diz que o elemento está no estado fundamental. Então, isso aqui, turma, essa representação atômica, né, com o núcleo e os elétrons nos seus níveis de energia, a gente fala que o átomo está no estado fundamental. Quando ocorre a explosão da pólvora, ela fornece energia para esses elementos metálicos, né? Então, esses elementos metálicos absorvem a energia. Agora, qual partícula, na verdade, que vai absorver energia? É o próton? É o nêutron? Não, é o elétron. Os elétrons, turma, eles absorvem energia e eles pulam para um nível exterior. Lembra que eu falei para vocês? Quanto mais externo, mais energia. Então, eles vão absorver energia e vão pular para um nível superior energeticamente. E aí, povo, a gente diz que o átomo vai estar no estado ativado, tá? Alguns livros falam ativado, outros livros falam excitado eletronicamente, tá? Isso significa que os elétrons, eles... É a mesma coisa que você está numa escada, tem um monte de degrau, né? Então, o elétron, ele pega a energia e ele vai subindo os degraus da escada, né? Ele vai subindo energeticamente. Então, esse estado ativado, turma, é um estado instável.
o elétron não consegue segurar aquela energia por muito tempo, né? Então, esse estado ativado, atômico, ele tende a retornar para o estado fundamental. O elétron, ele volta para trás. Então, aquele lugarzinho lá de onde o elétron saiu, antes dele pegar energia, ele volta. Agora você me pergunta, e a energia que o elétron absorveu? Porque quando ele devolve, né, quando ele volta, aliás, para o nível original, o que ele faz com aquela energia? Essa energia que ele absorveu, quando ele volta para o nível original, ele libera a radiação, tá? Ele libera a energia sempre na forma de luz, né? Então, qual é o tipo de energia que você forneça para o átomo? Você pode fornecer energia elétrica, energia térmica, energia nuclear, qualquer tipo de energia. Qualquer tipo de energia. Os elétrons vão absorver essa energia, não importa qual seja, só que quando eles retornam, eles devolvem sempre na forma de luz, tá? Então, e essa energia devolvida na forma de luz, né? A radiação eletromagnética que a gente fala, é a mesma coisa, ela vai se propagar pelo espaço da mesma maneira que quando você pega uma pedra e você joga no meio de um lago, você não vê as ondinhas, elas vão se propagando na forma de círculos, né? Então, você pode fazer esse teste, né? Você joga uma pedrinha lá no meio de um lago, você vai ver os círculos, eles vão se propagando, vão aumentando de tamanho. É dessa maneira que as ondas se propagam, né? Elas se propagam em direções na forma de uma radiação eletromagnética. Então, olha, essa energia que os elétrons absorveram, eles devolvem na forma de radiação eletromagnética, que a gente chama de luz, tá? Então, é sempre devolvida dessa maneira. Então, como é que a gente pode simplificar isso, né? Então, tá meio apagadinho aí, mas não sei se dá para vocês lerem, né? No momento da explosão, ocorre liberação de energia, que ela ativa ou excita os elétrons dos átomos desses metais. Então, quando ocorre a explosão da pólvora, essa explosão, ela fornece energia térmica para os átomos, né, dos metais que compõem aí o fogo de artifício, tá? E aí, quem vai absorver essa energia são os elétrons, né? Os elétrons absorvem e eles evoluem para níveis energéticos superiores, né? Para níveis com mais energia. Só que esse estado é momentâneo, ele é instável, e quando o elétron volta para o lugar original dele, mais embaixo, né? Mais próximo do núcleo, ele vai liberar essa energia absorvida na forma de luz, né? E é que a gente chama de onda eletromagnética, né? Ondas ou radiações eletromagnéticas é um nome mais científico para o termo luz, tá? Deixar um minutinho aí para vocês anotarem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Esse fenômeno, turma, aqui explica como é que as lâmpadas funcionam, tá? Então, as lâmpadas, elas funcionam com esse princípio. A gente não, né? Dentro da lâmpada tem lá um elemento químico. Quando você acende ou liga o interruptor, ele fornece energia elétrica. A energia elétrica, ela abastece o elemento químico dentro da lâmpada. Os elétrons desse elemento, eles vão ser ativados, eles recebem energia elétrica, eles vão subindo de níveis de energia, depois eles voltam e devolvem na forma de luz. Esse fenômeno, turma, ele é reversível. Você pode fazer o elétron subir e descer quantas vezes você quiser. É só você continuar fornecendo energia que o elétron fica subindo e descendo e emitindo luz continuamente. Por isso que a lâmpada, ela fica acesa direto. Se você continuar mandando energia elétrica, esse fenômeno, ele é muito rápido, né? Ele é extremamente rápido, então a luz fica continuamente sendo emitida. Alguns pesquisadores, eles falam que o elétron, ele se propaga quando ele muda de níveis de energia à velocidade da luz, né? Outros cientistas, a gente não sabe ainda, isso não foi explicado direito. Alguns cientistas falam que os elétrons, eles atravessam um outro campo dimensional, uma outra dimensão que a gente não consegue ver ainda, e ele volta para o nível
original. A gente não consegue enxergar os caminhos dos elétrons, a gente não consegue ver isso. A gente só sabe que ele desaparece de um lado e aparece do outro. O meio do caminho a gente não consegue ver. Então ninguém sabe o que acontece nesse meio de caminho. Ou ele passa muito rápido, ou ele entra num outro campo dimensional, numa numa quinta, sexta dimensão, a gente ainda não sabe, tá? Bom, gente, continuando, o segundo exercício, ele coloca um esquema meio esquisito aí, né? Ele fala assim, considere o esquema a seguir, que ilustra as 4 primeiras camadas eletrônicas de um átomo qualquer, um átomo hipotético, e algumas transições eletrônicas. Então, veja, ele coloca 4 linhas, né, de baixo para cima, você tem linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Nessas linhas, ele coloca lá em cima a letra N, quer dizer o quê? Níveis de energia. E você observa que a energia, ela sobe de baixo para cima. O que quer dizer esse desenho, na verdade, né? Significa, turma, que essas linhas, elas representam onde estão os elétrons, os níveis de energia. Então, no núcleo atômico, você tem lá, você encontra, né, os prótons e os nêutrons, tá? Eles estão lá no núcleo atômico. Então, essa linha número 1, ela representaria o primeiro nível de energia. Só que ao invés deles fazerem ela circular, eles colocaram numa linha reta, tá? Então, ao invés de ser circular, eles puseram numa linha reta. Representa o primeiro nível de energia. Aonde N igual a 2, representa o segundo nível de energia, né? A segunda camada onde os elétrons estão ao redor do núcleo, tá? A linha número 3 representa o terceiro nível de energia. Então, ao invés de fazer um círculo, eles fizeram uma linha reta, tá? E o quarto nível de energia representaria, assim, uma quarta órbita, digamos, ao redor do núcleo, tá? Então, essas linhas aqui, ó, né? Essas linhas, elas representam isso, ó. Opa! O primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível e o quarto nível ao redor do núcleo, tá? Aí, turma, a gente precisa prestar atenção no seguinte, quando o elétron está no primeiro nível e ele vai para o segundo nível, para o terceiro nível, para o quarto nível, ele está subindo de níveis porque ele está absorvendo energia. Então, eu coloquei uma flechinha vermelha aí, absorção. Então, quando o elétron está subindo, ele está absorvendo energia, né? Ele sobe porque ele absorve energia, né? Você fornece energia, ele absorveu e subiu. Agora, quando ele volta, turma, vamos supor, ele está no nível 4, ele está voltando para o nível 3, ou nível 2, ou nível 1. Ele está devolvendo essa energia, tá? Ele está liberando, que é a flechinha azul. Então, quando o elétron está voltando nos níveis de energia, é porque ele absorveu e depois ele está devolvendo aquela energia que ele absorveu. Lembra que ele devolve sempre na forma de luz, né? Então, ele está ocorrendo essa liberação. Então, ele pergunta lá no item A, quais saltos ocorrem com absorção de energia. Então, ele coloca, turma, 4 saltos aí, ó. O salto 1, o salto 2, o salto 3 e o salto 4. O salto que tem absorção de energia são os saltos que são para cima, né? Que está ocorrendo absorção de energia, tá? Então, para absorver energia, né, ele tem que pular indo para cima, né? Então, ele absorveu energia. Então, o salto 1, o elétron que estava no primeiro nível absorveu energia e pulou direto para o salto 4. Um outro elétron, que estava no nível 1 também, absorveu energia e pulou direto para o nível 3. Você pode me perguntar, mas os elétrons podem pular para níveis diferentes no mesmo nível? Pode. Depende das quantidades de energia que a gente fornece e como esses elétrons absorvem, tá? Os elétrons também, é como um fluxo, assim, um monte sobe, um monte desce, né? Não tem uma regra muito específica. Então, inclusive, vários elétrons podem subir de um nível ao mesmo tempo, né? Então, essa absorção vai ocorrer no salto 1 e 2. E quais delas ocorrem com liberação? A liberação de energia é quando ele pula para os níveis inferiores, mais próximos do núcleo, né? Então, do nível 4, ali no salto 3, do nível 4, ele pulou para o nível 1.
Ou seja, se ele desceu, é porque ele liberou energia. Um outro elétron, ele pulou do nível 2 para o nível 1. Então, esse salto 4 também ocorreu com liberação de energia, tá? Tudo bem? Alguma pergunta? Se alguém quiser perguntar aí pelo microfone, pode perguntar também, tá, gente? Pode perguntar aí no microfone sem problemas, tá? Tudo bem? Bom, aí ele coloca lá no item B, chamando de E1, E2, E3 e E4 a energia associada ao elétron de cada camada. Escreva essas energias em ordem crescente. Você fala, não entendi nada, né? O que é esse E1, E2, E3 e E4? É a energia, turma, de cada nível de energia. Então, ó, o nível 1 vai ter uma energia E1. O nível 2 vai ter uma energia E2. O nível 3, uma energia E3. O nível 4, uma energia E4, tá? Essas linhas, turma, na verdade, elas são regiões, né, ao redor do núcleo. Então, não é que você tem uma órbita perfeita, definida como um sistema planetário. Você tem ali uma faixa onde os elétrons circulam, e essa faixa corresponde a uma quantidade de energia. Então, quanto mais o elétron vai se afastando do núcleo, mais energia ele tem, tá? Então, por exemplo, em E4 ele tem muito mais energia que em E3, que tem muito mais energia que E2, que tem muito mais energia que E1. Então, veja, a gente sabe que a absorção de energia, ela vai de baixo para cima, né? Então, a energia que é menor é a energia do E1. Ele está pedindo para colocar em ordem crescente, né? Então, é isso que a gente vai fazer. E1 é menor que E2, é menor que E3, é menor que E4. Ficou meio apagadinho aí da apostila, né? Mas, então, ó, perdão. Eu coloquei a flechinha vermelha lá para vocês terem certeza dessa quantidade de energia. Oi. Alguém vai perguntar alguma coisa? Fez um barulho no microfone? Não? Coloquei sem querer, professor. Foi mal aqui. Agora que eu vi. Imagina. Então tá bom. Então, ó, E1 é menor do que E2, é menor do que E3, que é menor do que E4. Ou seja, a energia, turma, nos níveis de energia, elas aumentam de E1 para E4, tá? Então, isso que quer dizer o item B. Tem muitos estudantes, quando eu vou explicar na lousa, né, quando eu estou em aula presencial, tem muitos estudantes que não entendem essa questão, né? Por isso que eu faço bem explicadinho assim. Inclusive, acho que nessa apresentação virtual ela fica até mais clara que quando eu mostro na lousa, né? Porque ela fica bem colorida, fica bem fácil da gente visualizá-la, né? Tá certo? E depois eu coloco essa apresentação lá para vocês também, para vocês entenderem, tá? Quem quiser revisar depois, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou claro essa parte? Então tá bom. Depois no item C, ele coloca lá, como podemos calcular a energia necessária para o salto A1. Então, olha, se a gente quiser mensurar essa energia, quiser medir, né, eu quero saber o quanto de energia vai do salto 1 e quanto de energia vai para o salto 2. A gente não tem valores aí, né? Mas a gente tem o quê? A gente tem, turma, isso de referência. O salto 1, ele vai do E1 até o E4, tá? Então, ó, o salto 1, a variação de energia é do E1 para o E4. E como é que eu calculo isso aqui, né? Como é que eu vou calcular esse salto? Fácil. Eu vou fazer E4 menos E1. Então, o nível de energia maior, que é o E4, se eu descontar do nível de energia inferior, que é o E1, eu tiro essa diferença do salto do elétron, do salto 1, tá? Então, eu faço E4 menos E1. É a diferença do nível maior de energia para o nível menor no salto 1, tá? Eu consigo fazer essa diferença. Tudo bem? Agora, e se eu quiser calcular para o salto 2, né? O salto 2, veja, a diferença é entre o nível de energia 1 e o nível de energia 3. Ele foi lá, ele pulou para o nível de energia 3.
Então, se eu quiser saber essa diferença, né, eu sempre faço o maior menos o menor. Então, eu vou fazer o salto 2, a quantidade de energia correspondente ao salto, né, é a energia 3 menos a energia 1, tá? Energia 3 menos a energia 1. A terceira questão, ela não é uma questão muito fácil não, viu, gente? A apostila dá uma viajada na maionese aí, mas enfim. Ele coloca lá, quando a luz solar atravessa um prisma, ela é decomposta em seus vários componentes e obtemos, assim, um espectro contínuo da luz. Então, olha, esse espectro, turma, espectro é uma palavra que quer dizer fantasma, né? Então, quando a gente fala espectro eletromagnético, a gente está falando de uma escala de radiações eletromagnéticas, né? Quando a luz solar atravessa um prisma, né, é isso aqui que a gente enxerga. Então, se você pegar, por exemplo, no fim de tarde, né, depois de uma chuva, que nem outro dia eu fui caminhar aqui na praia, eu olhei, tinha um arco-íris assim lindo no céu, né? E o arco-íris é o quê, né? É a luz solar que atravessa gotículas de água, né? E ela causa uma dispersão na radiação. E o que ela dispersa? A radiação do visível. Aí você pode me perguntar, mas ela não dispersa mais nada? Dispersa, é que a gente não consegue enxergar. A gente só enxerga a faixa do visível, né? Então, esse arco-íris que a gente enxerga são todas as radiações que compõem aquela faixa do visível, tá? Esse fenômeno de dispersão, de radiação, você pode ter em casa, se você pegar um CD, um DVD, né, e você colocasse na direção da luz, e você for mexendo, você vê que ele fica todo colorido, né? Porque é exatamente isso que está acontecendo ali. A luz, né, da lâmpada, ela bate no CD, e ele, turma, ou no DVD, ele é cheio de ranhuras, né? Ele é todo irregular para o equipamento poder ler, né? E essas ranhuras provocam a dispersão, a radiação do visível dispersa. Então a gente enxerga todas aquelas cores, né? Que compõem então o visível, tá bom? E aí ele fala o seguinte, né? Que quando ela atravessa um prisma. O que é um prisma? O prisma, turma, é uma espécie, é uma piramidezinha, sabe pirâmide? É uma pirâmide feita de cristal. Ela é usada em muitos equipamentos, né? E esses equipamentos, eles são feitos para quê? Para você poder medir essas radiações de visível. Então, emite-se uma luz branca, aí onde você está no seu quarto agora, se você olhar para a lâmpada em cima, aquilo é luz branca, tá? A luz branca é uma soma de todas as radiações coloridas. Elas estão todas juntas ali. Quando você soma tudo, elas ficam brancas. Agora, se você causar uma dispersão, aí você vai conseguir vê-las separadamente. É isso que o prisma consegue fazer, né? E é isso que o CD faz, é isso que as nuvens fazem também quando dão origem ao arco-íris, tá bom? Então, ele está falando aí, né, que a gente consegue ver numa dispersão essas colorações da radiação do visível. Então, é o que eu falei para vocês do CD, do DVD, né, que fica todo colorido, e do arco-íris também, tá? Bom, essas radiações, quando elas são dispersas, turma, no final do século XIX, para o começo do século XX, os coitados daquelas épocas lá, eles não tinham muito equipamento para poder medir essas radiações. Mas naquela época, eles já tinham inventado a fotografia. Então, o que os caras faziam? Eles pegavam um filme fotográfico e colocavam nesse caminho de dispersão da luz. E olha só que interessante. Quando uma luz ela é dispersa, e ela é bem dispersa, né? Quando ela bate num filme, né? O que é um filme fotográfico? É uma substância preta que quando você bate a luz ali, ela vai provocar uma mancha, né? E no caso, quando bate a radiação eletromagnética, ela forma linhas. Ela vai formar várias linhas. Então, por exemplo, nessa figura que eu coloquei aí, ó, o hidrogênio, quando você dispersa a radiação emitida pelo hidrogênio, dispersa com prisma, ele forma 4 linhas. O hélio, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 linhas
forma o hélio. O mercúrio forma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, mais ou menos. Agora, vocês podem ver, turma, que cada elemento químico, hidrogênio, hélio, mercúrio, urânio, eles emitem linhas diferentes. Por que isso? Porque eles têm números de elétrons diferentes. Cada linha dessa corresponde a um salto de um elétron. Então, no hidrogênio, um elétron pulou, deu origem àquela linha vermelha, né? E dependendo da condição do que o elétron pule, ele pode dar origem à linha azul e 2 linhas roxas. Cada uma delas, a gente consegue medi-las, né? Então, veja, você tem aí essas linhas dos elementos químicos, tá? Agora, quando ele fala a luz solar contínua, né? O que é a luz solar contínua? A luz solar, você tem toda a quantidade de radiação do visível, né? Então, a luz solar, né, emitida pelo Sol, ela emite todos os comprimentos, todas as radiações, né, com todos os comprimentos de onda. Eu estou falando muito tecnicamente, mas todas as radiações o Sol consegue emitir, né? Então, o Sol, ele emite infravermelho, ultravioleta, ele emite visível, raio-x, raio gama. É que aqui no nosso planeta chega só praticamente 3 radiações com mais intensidade, que é o infravermelho, o ultravioleta e o visível. Mas a luz solar, ela tem um espectro contínuo, que a gente fala. Ela emite praticamente todas as radiações, tá? Agora, o hidrogênio, como ele tem alguns poucos elétrons que pula, então, quando tem energia, ele vai ter algumas linhas só. O hélio também, o mercúrio também. Por que o urânio tem tantas linhas? Porque o urânio é lotado, empaçocado de elétrons, tá? O urânio, ele tem muito próton e ele tem muito elétron, tá? O urânio tem uma massa atômica muito alta, porque ele tem muito próton, tem muito elétron. Como ele tem muito elétron, quando esses elétrons do urânio pulam, né, por causa de energia, eles emitem aquele monte de linha. Tá? Agora, nenhum deles se compara ao Sol, porque o Sol é uma quantidade de radiação incrível, né? O espectro que ele emite é praticamente contínuo, tá? Aí ele pergunta lá embaixo, qual é a razão da luz apresentar um espectro contínuo, a luz solar, e os espectros de alguns materiais se apresentarem somente em faixas? Como podemos explicar essa diferença, né? Então, olha, a lâmpada de um elemento, né, ou um elemento químico, né, ele emite apenas ondas eletromagnéticas associados aos saltos quânticos. O que é saltos quânticos? Saltos dos elétrons, tá? A resposta aí está bem técnica, né? Então, a lâmpada ou o elemento químico específico, ele vai emitir apenas as ondas eletromagnéticas associadas aos saltos dos seus elétrons, tá? Aos saltos dos seus elétrons. O salto do elétron, ele é conhecido como salto quântico, tá? Estão permitidos a esse elemento mesmo, tá? É difícil essa questão, viu? Essa questão, ela tá quase fora de contexto aí, porque, assim, eles dão uma viajada aí, né? Por causa da emissão de luz, né? Então eles associam com o espectro eletromagnético. Eu gosto de explicar isso com calma bem mais lá para frente, né? Acho que é segundo ou terceiro ano que a gente vê isso com calma. Mas como ele dá já uma pincelada agora, eu aproveito e já dou uma boa explicada nessa parte. Então pensa o seguinte, turma, o hidrogênio, ele tem alguns elétrons. Então esses saltos desses poucos elétrons vão emitir algumas linhas. O hélio também, Mercúrio também, o urânio tem pouco mais, mas também são só algumas linhas. Agora, a luz solar, não. A luz do Sol, né? O Sol é uma super, hiper, mega blaster fornalha, ele emite radiação eletromagnética do espectro quase inteirinho, tá? Então, ele emite praticamente toda a escala do espectro eletromagnético, tá? Porque ele tem uma grande quantidade de energia. O Sol, ele funciona por fusão nuclear. E no processo de fusão nuclear, você tem uma grande emissão de radiações eletromagnéticas. Por isso que ele emite praticamente a escala inteira,
tá? Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Alguma dúvida? De boa, professor. De boa, ficou claro? Obrigado, Leonardo. Então, olha, eu vou pedir a gentileza para vocês fazerem o TMTC, mas antes disso, só uma revisãozinha, né? Então, olha, o resumo dos modelos atômicos que nós vimos nessa parte que eu expliquei, né? Então, a gente começou lá com os filósofos gregos, teoria dos 4 elementos, fogo, terra, água e ar. Depois, a teoria atômica dos filósofos gregos, ela é meio que refinada pelo Demócrito e pelo Leucipo, né? Então, foram eles que falaram que o átomo era a partícula indivisível da matéria. Depois disso, né, e você veja, século V antes de Cristo, né, há praticamente 2.500 anos atrás, né? Depois disso, turma, num caráter mais científico, né, já aí no século XIX, você tem o John Dalton, né, que ele concebeu, por alguns experimentos, né, ele já teve a pesquisa dele já teve um caráter mais científico, e ele chegou à conclusão de que os átomos eram partículas maciças, tá? Depois do J.J. Thomson, né, o J.J. Thomson, ele introduziu as cargas elétricas no modelo atômico. Por que isso? Em 1897, eles já tinham pesquisas nos quais eles tinham descoberto a eletricidade, tá? E eles já estavam associando partículas elétricas aos elementos químicos, né? E o Thomson amarrou essa teoria, tá? Só que o átomo dele era muito parecido com o átomo do John Dalton. E como não se conhecia partículas positivas, o Thomson falou que as partículas positivas, na verdade, eram um fluido positivo, e essas bolinhas vermelhas eram as partículas negativas. É claro que isso aí não durou muito tempo, né? Porque depois o Rutherford, ele ele fez um experimento com os alunos brilhantes que ele tinha, né? Ele era um professor brilhante também, e nesse experimento ele comprovou que o átomo era uma estrutura complexa, né? Você tinha um núcleo, né, maciço, pequenininho, e você tinha lá uma eletrosfera onde os elétrons ficavam, tá? E depois, o último modelo atômico que nós estudamos foi do Bohr, tá? Que ele previu, né, as camadas eletrônicas circulares. Ele fez isso em experimentos, e depois a gente foi confirmando aí com experimentos mais sofisticados, tá?